Gente, eu fiz um resumão do que foi o CEPAC de ontem, dia 6, sábado, e deu trabalho, viu? Acho que foram 9 horas quase de vídeo. Eu fiz um resumo bem legal. Então, acho que merece, né? Uma curtida, um comentário e um compartilhamento. É isso, gente. Dê só uma olhada no que rolou no dia de ontem. Foi legal. Forte abraço. Deputado, qual que é a expectativa do senhor em relação à participação do presidente argentino Javier Milei? E na sua avaliação, isso significa uma reorganização da direita latino-americana? Eu acredito que a participação dele demonstra o crescimento da direita, não somente na América Latina, mas no mundo. E acredito que a palestra dele vai ser no sentido da liberdade, que ele sempre defende. Está fazendo um excelente trabalho na Argentina, depois de muito tempo, né, a inflação descendo, depois de décadas de governo de esquerda. E eu vejo que é um reflexo, né, daquilo que está acontecendo no mundo inteiro. E o Javier vem para poder potencializar aí o evento, não tenho dúvidas que, como eu disse anteriormente, Javier Milei aqui no Brasil coloca mais gente na rua do que o próprio Lula. Qual que é o recado que ele dá vindo no evento do CEPAC e não indo à cúpula do Mercosul? Aliança de propósitos, aliança de ideias. Ele não tem nenhum tipo de ideias parecidas com o Lula e tem muito com a direita conservadora e com o Bolsonaro, que é o cara mais popular do Brasil. Então ele fez uma escolha certa. Viu o jogo do Brasil e não foi lá ver o Lula. E outras pessoas continuam presas injustamente por conta disso. Esse meu projeto de lei, ele é necessário, mas a OAB não veio apoiar. Vamos em frente. Podemos passar? É a outra, peraí. Mais uma, pula mais uma. Mais, aqui. O deputado Marcel Van Hatten fez uma manifestação no plenário, exatamente dizendo que a OAB tem ido contra a imunidade parlamentar, tem atacado deputados. E a resposta da OAB, sabe qual foi? Interpelar o Marcel Van Hatten por estar disseminando fake news contra a OAB. Ou seja, infelizmente, a cúpula da OAB atualmente, ela não respeita a imunidade parlamentar. Ela ataca parlamentares. Podemos passar? Pessoal, agora nós vamos ter uma palestra maravilhosa de uma grande pessoa que tem a capacidade aqui de trazer um tema completamente novo para vocês. Calma que eu estou só puxando o nome direitinho aqui. Olha ele aí. Joseph... Cadê? Meu Deus, a letra está pequena e eu estou de óculos e não estou conseguindo ler. 2 segundinhos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem, não? Tá tudo bem aí, não? Isso, que bom. Força. Joseph Hillmeyer, especialista em política externa e segurança nacional, diretor executivo do Center for Secure Free Society. Nosso amigo aqui, jornalista, só sabe falar espanhol, então eu já falei para ele para poder falar devagarinho para vocês conseguirem entender. Aqui é a Anelim, uma ativista boliviana que vem lutando faz muito tempo pelas ideias da liberdade. E com certeza muitos de vocês já ouviram falar que nesses dias, né, que teve uma tentativa de golpe de Estado na Bolívia. Mas realmente foi isso daí? Porque até o presidente Lula, o ex-presidiário, vai estar viajando agora para Santa Cruz de la Sierra para poder fortalecer a democracia. Mas o que a mídia não está contando é que essa tentativa de golpe de Estado foi toda uma narrativa, não é mesmo, Anelim? Oi. Vou parar para cumprimentar todo mundo. Bom dia a todos vocês. Eu trago saudações desde o coração de Sudamérica. O primeiro país do grito libertário, Bolívia. Nós fazemos uma importante fronteira com todos vocês. A fronteira mais longa que tem o Brasil com a Bolívia. É essa aí a mais importante. Eu falo assim porque a mais longa, mais extensa. E para nós aqui estar presente por primeira vez nesse evento é tão importante porque é uma relevância internacional. Porque sabemos que esse evento do CEPAC Brasil é um evento que está tirando o sonho da esquerda. E por que tira o sonho da esquerda?
porque estamos tirando o sonho da perpetuidade deles. E é assim, eles não gostam desse tipo de painéis, porque somos os povos se unindo com uma só causa, a liberdade. Eu estou aqui precisamente para poder esclarecer toda essa falsa narrativa que tem colocado... Bom dia, CIPEC! Que grande momento. Gente, esse painel aqui é muito importante, porque nós vamos falar a respeito de política municipal. E se tem uma coisa que faz parte da mentalidade do melhor presidente da história do Brasil, Jair Bolsonaro, é o quê? Nós precisamos de mais Brasil e de menos Brasília. Então, a mudança passa necessariamente pelos municípios. Eu fico simplesmente impressionado como acontece em diversas cidades, onde as pessoas, ao se falar de presidente da República, o que elas querem? Elas querem o Bolsonaro. Elas querem o melhor. Mas quando se fala a respeito da política na sua cidade, não, eu vou votar no fulano de tal porque é da família. Eu vou votar nas considerações finais de cada um, começando pela Sonaira. Eu agradeço mais uma vez o espaço ao CIPEC, ao meu querido amigo Eduardo Bolsonaro, e dizer que é muito fácil a gente falar aqui no CIPEC, porque é um público majoritariamente nosso. Não tem ninguém infiltrado esquerdista aí não, né? Mas dizer, minha gente, que é muito importante a gente manter a constância e a vigilância nessas representações municipais. A esquerda não é dona da periferia, a esquerda não é dona das mulheres, não é dona dos negros, e a esquerda não vai perverter os nossos filhos. E o comando de vigilância precisa começar e precisa estar em nós. Eles precisam de alguém, de um marqueteiro para ensinar sobre família. Foi isso que o PT recorreu agora. Marqueteiro para falar sobre família. Convencer de que comunismo era bom e socialismo era bom e Che Guevara era um herói. Sejam honestos com vocês mesmos agora e levante a mão. Quem aqui em alguma vez da sua vida acreditou na esquerda, levanta a mão, por favor. Olha ao seu redor essas mãos levantadas. Eu tenho certeza que isso aconteceu dentro de uma sala de aula, não foi? Então, se a gente sabe disso, como que a gente pode baixar a guarda quando são os nossos filhos correndo esse risco? Como eu sabia que eu fui doutrinado numa sala de aula, não tinha um dia que meus filhos não chegavam em casa, eu não sabia exatamente o que tinha sido passado para eles. E ainda fazia uma busca ativa. Seu professor falou alguma coisa hoje sobre dívida histórica, feminismo, racismo estrutural, ideologia de gênero, pronome neutro. Eu perguntava isso sempre. E já preparava eles. Vai ter um dia que sou professor, alguém vai chegar e falar para você que a sociedade é racista e machista, tá? Uai, papai, não é não? Opa, já tinha falado. Aí eu tenho que explicar. Graças a Deus, a minha maior realização enquanto ser humano não é mandato, não é rede social, é que eu criei duas pessoas que são impossíveis de doutrinar. Eu tenho um filho, Gabriel. Eu posso soltar ele no curso de filosofia da Federal, que ao invés de doutrinarem ele, é capaz de todo mundo sair de lá fazendo arminha. E essa é a minha vitória enquanto ser humano. Não é dinheiro na minha conta, não é rede social, não é visualização, não é mandato. Se eu morrer hoje, eu morro sabendo que eu fiz o que eu devia ter feito. Você tem essa certeza? Você tem essa convicção que essa batalha você venceu? Se você tem neto, você participa dessa guerra também. Se você tem alguém na sua família, sobrinho, sobrinha, você participa dessa guerra também. Boa tarde, CIPEC, boa tarde, Santa Catarina, boa tarde, Brasil! É uma honra muito grande estar no maior evento conservador do mundo e com essas lindas pessoas que já tivemos a oportunidade de conversar. E nós vamos falar hoje de... Todo mundo fala desse tema porque nós estamos vivendo uma verdadeira ditadura.
A nossa liberdade, e eu vou falar de um aspecto dessa ditadura que nós estamos passando hoje. Quem de nós não votou na época do impeachment da Dilma, antes, né, dela se eleger, quando o Aécio era o representante da direita, e nós achávamos que PT e PSDB representava a direita e o PT a esquerda. Foi graças, nesse momento, nós tínhamos o monopólio da grande mídia. Nós não tínhamos o meio de expressão cultural para poder saber que PT e PSDB sempre foram duas faces da mesma moeda. Lula e FHC eram só aspectos divergentes teoricamente na esquerda, mas eram dois esquerdistas. Foi graças aqui, primeiro ao professor Olavo de Carvalho, aqui uma salva de palmas ao nosso grande mestre. Boa tarde, CIPEC. Tem alguém de São Paulo aqui? Levanta a mão. Ah, já viu o pessoal de Ribeirão Preto aqui. O Bov trouxe a sua base aliada na Assembleia Legislativa. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença. Agradecer, primeiramente, a proteção divina nas nossas vidas, Bov. As nossas famílias, minha esposa está aqui, a Alessandra, tua esposa Cíntia está aqui também. Agradecer a amizade, a parceria de todos vocês, o carinho que vocês nos tratam. E trazer um pouco da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tem vários deputados estaduais aqui que têm fortalecido esse movimento conservador, esse movimento bolsonarista. O deputado Bruno Zambelli está aqui com a gente também, da Assembleia de São Paulo. E o meu amigo Lucas Bov, uma figura nova na política. Boa tarde, CEPAC! Boa tarde, CEPAC! Eu tenho, antes de iniciar, eu tenho que dar uma notícia ruim a todos vocês. A notícia ruim, Paulo, é a seguinte: enquanto você pedia para desligar o ar-condicionado, eu estava aí na escada e eu vi que o ar-condicionado já está desligado. Então é frio mesmo. Eu quero cumprimentar todos vocês nesse evento, que é o maior evento conservador do mundo. Mas eu quero cumprimentar de modo muito especial os meus conterrâneos do Paraná, que estão aqui, em especial todos os ativistas do Movimento Direita Paraná, que se organizaram em várias caravanas de todo o estado e estão presentes aqui. A palestra do Felipe Martins é excepcional e é um dos temas mais importantes. Oi? Felipe Barros, perdão. É que eu tô com o Felipe Martins na cabeça o tempo todo também. Felipe Barros, nosso líder. É uma das mais importantes. Terceiro setor é dominado pela esquerda. E para falar sobre a experiência dele no Parlamento Europeu, queria chamar aqui e recebê-lo com uma salva de palmas para mostrar que o Brasil está, sim, conectado com o mundo e a direita. Preocupações com o Brasil. From a Dutch perspective, Brazil sounds far. It is far. But when I speak with Brazilians, I speak with people who share my values. Para uma perspectiva holandesa, país de onde meu amigo veio, o Brasil soa como um país distante. É um país distante. Mas quando ele fala com os brasileiros, ele fala com pessoas que compartilham os valores dele. But also with people who are afraid to speak their minds. With people who lost their trust in their political and legal system. Mas quando ele fala com os brasileiros, ele também fala com pessoas que têm medo de dizer o que pensam. Pessoas que perderam a confiança no seu sistema político e no seu sistema legal. Criado pela esquerda para aprisionar os negros na era moderna. E é esse assunto que me levou a escrever um livro, que inclusive está disponível aqui na livraria hoje, que é O Senzala Ideológica, a Escravidão do Negro no Século XXI. Mas, para a gente começar a falar sobre isso, a gente precisa retornar ao conceito inicial. O que é senzala? Senzala, no Brasil,
era o lugar onde donos de escravos deixavam os seus escravos para mantê-los sob controle. Quando você tinha uma grande propriedade, por exemplo, você mantinha os escravos naquela senzala para facilitar a contagem. E dessa forma você evitava as fugas, evitava que eles escapassem do seu controle. A senzala ideológica é a evolução disso. É a tentativa de colocar todas as pessoas negras em um espaço, mas um espaço ideológico. Se você sai 1 milímetro dele... Tá todo mundo com sono aí, né? Não é possível, cara. Tá frio, tá todo mundo sentado e apertando os botãozinhos na tela, né? Tudo bem. Como vai a senhora? Globo lixo! Fala aí! Globo! Globo! Olha, sensacional estar aqui com vocês. Eu podia, sinceramente, ficar aqui falando de mim, né? Motivação para vocês, de como eu faço coisas boas, né? Eu podia dizer para vocês que a gente participou e deu a vida pela guerra cultural. E é uma coisa que a direita precisa aprender. Eu sempre discuto e falo bastante com o Eduardo Bolsonaro sobre isso, porque era uma das pautas que o Olavo de Carvalho falava demais. Não sou aluno do professor Olavo, assisti pouco, até comparado, por exemplo, com o meu amigo Marcos Polon, que está ali, que é um especialista, entende tudo do Olavo de Carvalho. Mas, gente, quero falar uma coisa para vocês. Desliguem esta... Não é possível que a gente ainda não tenha aprendido que se você liga, dá audiência. Então, assim, desliguem essa... As palavras certas, na hora certa, no lugar certo. Essa é a chave por uma comunicação eficiente, persuasiva e vencedora. Uma comunicação que vai fortalecer a direita em 2024. É um prazer imenso estar aqui, nesse que é o maior fórum do conservadorismo político no Brasil, sendo prestigiado por gente que veio do país inteiro, esse país que eu amo e que eu quero ver prosperar. Agora a gente não vai conseguir nada disso sem comunicação. Vocês sabem quem é Roberto Campos? Roberto Campos foi um homem com uma biografia riquíssima, foi um grande intelectual. Ele foi deputado, senador, ministro, foi ministro do Planejamento sob Castelo Branco. Ele planejou a infraestrutura que interiorizou o Brasil. Ele esteve envolvido no BNDES, no Banco Central. Agora que eu sou a última pessoa que vocês querem ouvir falar em cima desse palco, eu vou passar primeiramente a palavra para o Nicolas Ferreira. Nicolas, satisfação. Boa noite. Pois vocês estão muito fracos. Quer ver como é que anima? Quem que é o Bolsonaro em 2026 de novo? Dá um grito aí. Quem que é o Lula de volta na cadeia? Dá um grito aí. E eu achando que a bancada do meu TCC foi a mais difícil que eu já enfrentei. Isso aqui tá igual The Voice. Vira aí, bate. Pessoal, hoje eu estou aqui, e pode, por gentileza, colocar o slide. Eu estou aqui para poder falar algo com vocês. O pessoal está pedindo para sentar. Eu vou falar aqui alguns minutinhos. Pode se sentar, pode ficar à vontade. Show, show. Pode ficar à vontade. Evento de direito é organizado, é ordenado, não tem falta de educação, pelo contrário. A gente está aqui não para pegar para convertido, né? Porque todo mundo aqui já vota no Bolsonaro, certo? Então pronto. Todo mundo aqui já concorda com todo mundo. Eu quero, por gentileza, mais uma vez, pedir para colocar a palestra aqui no telão, por gentileza. Gente, o Bolsonaro ama vocês, mas vamos dar um tempo para a gente... Chama o safe. Ah, tá. Eu gostaria, então, chegou aqui no meu ouvido aqui agora, só um minutinho.
para chamar o senador por esse estado, senador Jorge Seife. Entre aí, por gentileza. Pronto. Agora, pela terceira vez, deve ter um petista aí no slide, que não está colocando meu slide. Se puder colocar, por gentileza, assim, sem pressão. Só tem a Michelle, o Bolsonaro, o Jorginho e o Tarcísio aqui vivendo. Mas fique em paz. Eu estou super tranquilo. Quê? Não está indo, pô. Quem tiver aí, coloca por gentileza. Tá aqui, ó, tô vendo, ó. Clica no 1. Isso, é o primeiro número. Clica aí, ó, 1, tá escrito 1. Isso, aí, começou a mexer. Aí agora joga lá, por gentileza. Isso. Agora pega aqui e joga lá. Aí. E vocês estão bem? Sim, frio, né? Tá frio. Pois é, graças a Deus. Essas horas, assim, eu particularmente, eu nunca enfrentei isso, eu não sei o que eu faço. Sabe? Muito obrigado, Lucas. Ai, ai. Ó, depois dos gritos agora, eu acho que a gente vai ter que fazer uma oração. Todo mundo entra em espírito aí. Aê, boa, boa. Obrigado. Pessoal, dito isso, hoje eu quero falar a respeito do efeito borboleta. Nicolas, o que é isso? Talvez você conheça o efeito borboleta através dos filmes. O efeito borboleta basicamente conta uma história fictícia de um homem que escreve nos diários todos os acontecimentos dele, da sua vida, e depois chega a determinado momento da sua vida que ele, quando ele lê, ele volta para o tempo que ele está lendo. E basicamente, quando ele volta, ele toma algumas decisões diferentes, e isso impacta no seu futuro. E isso vai acontecendo durante o tempo, ele vai mudando o futuro dele, conforme ele vai mudando o passado. E hoje eu quero aqui falar do efeito borboleta, que muitos também podem conhecer como da lagarta, né? Que vem uma lagarta, depois vem o casulo, e depois vem o quê? Vem a borboleta. Opa, não, essa daí não. A borboleta não, pô. É a outra borboleta, pronto. Outra borboleta, calma. Teve um erro aí agora. E a borboleta. Talvez vocês conheçam este efeito borboleta, mas não é desse efeito borboleta que eu estou querendo dizer. O efeito borboleta que eu estou querendo dizer é o que foi descoberto em 1960 pelo Edward Lorenz. E ele diz o seguinte, presta atenção, quem fala agora é petista. Diz o seguinte, de que análise de como pequenas alterações nas condições iniciais de grandes sistemas podem gerar transformações drásticas. Ele era um matemático e um meteorologista. E ele viu o seguinte, olha, vou fazer aqui uma suposição de um clima e vou alterar alguns decimais, para baixo ou para menos. Será que isso vai dar algum efeito? E ele via que isso mudava absolutamente tudo lá na frente, nos padrões climáticos. Ou seja, pequenas alterações nas condições iniciais de um grande sistema pode gerar transformações drásticas. E aqui eu quero passar algumas desses exemplos de que mudanças pequenas no rumo da história de alguém fez grandes diferenças. O primeiro diz respeito na era do futebol, por exemplo. Na época, o Real Madrid, ele estava com uma estrela, que era o Beckham, e nisso o Barcelona queria contratar o Beckham. Mas aí o Manchester, né, tinha o Beckham, e aí o Barcelona queria contratar o Beckham. E aí o que ele fez? Ele não conseguiu, o Real Madrid foi lá e deu um chapéu e trouxe o Beckham para o Real Madrid. O Ronaldinho iria para o Manchester, só que o Ronaldinho agora era a segunda opção do Barcelona. E aí o Ronaldinho foi parar no Barcelona. E o Manchester, que ficou ali sem ninguém, acabou indo atrás de um garoto promissor na época, não sei se vocês conhecem, que chama-se Cristiano Ronaldo. Ou seja, se não fosse o chapéu que o Real Madrid deu no Barcelona, a gente teria David Beckham,
no Barcelona, a gente teria Ronaldinho Gaúcho no Manchester e a gente provavelmente teria Cristiano Ronaldo no Arsenal, né? Ou seja, pequenas mudanças fizeram tudo mudar. Talvez o Ronaldinho Gaúcho não seria 2 vezes melhor do mundo. Talvez o Cristiano Ronaldo, 6 ou 7 bolas do mundo que ele tem, de melhor, né, do mundo, 6, né? Não teria 6, o Beckham não teria sido a estrela que ele é no Real Madrid, ou seja, pequenas mudanças fizeram grandes transformações. O segundo exemplo que eu quero dar de efeito borboleta aconteceu em um caso de um homem que foi dormir, só que a mãe dele ligou para ele. A mãe dele liga para ele, começa a trocar ideia com ele, ele muito cansado, tinha uma reunião no outro dia, e ele falou, quer saber, vou cancelar essa reunião. Acordou no outro dia, com preguiça, e falou, olha, realmente não vou assistir Simpsons. E no meio dos Simpsons, corta-se ali o desenho e começa o noticiário, de que tinha acontecido uma explosão em um prédio muito famoso nos Estados Unidos. O dia anterior era 10 de setembro, era 8 de setembro. E neste dia era 9 de setembro, ou seja, foi o ataque às Torres Gêmeas. Este homem, 11 de setembro. É porque nos Estados Unidos é 9/11, desculpa. E aí por isso que eu confundi. Desculpa, gente. Quando bate o inglês na mente, perdão, tô zoando. E aí como você sai de algo bem, né? E nisso, ele não foi para esse encontro que aconteceria nas Torres Gêmeas. Esse homem nada mais é do que o Michael Jackson. E o Michael Jackson, talvez, se ele não tivesse, né, ido e conversado com a sua mãe, ligado para a tua mãe, a mãe dele tivesse ligado para ele talvez teria sido morto naquela reunião nas Torres Gêmeas. Eu não estou pedindo para você ser preguiçoso, tá? Eu estou dizendo para que você, é o que a Bíblia fala no sentido de você dar graças em tudo, né? Talvez você se atrasa no trânsito, talvez aconteça algo ruim na tua vida, talvez algo não sai conforme o ordenado, mas talvez isso de fato pode salvar a tua vida. O outro exemplo que eu quero dar de efeito borboleta está na Bíblia. Na Bíblia não, perdão, eles trocaram o slide. É do William Wilberforce. Alguém já ouviu falar desse cara aqui? Levanta a mão, seja sincero. Pouquíssimas pessoas, papo de ninguém. Ok, ninguém conhece, que bom. Opa, tem uma ali. Uma pessoa conhece o William Wilberforce. 2, 3, tá bom. Esse cara, quando ele tinha 9 anos de idade, ele perdeu o seu pai, foi morar com seus tios em Londres, e lá ele conheceu 2 pessoas, na qual ele se converteu ao cristianismo. Quando ele chega na faculdade, em Cambridge, acontece o quê? O que acontece com um jovem quando entra na faculdade? Ele deixa a sua fé, né? Pois é, infelizmente. Ele deixou a sua fé e aos 21 anos decidiu entrar no parlamento britânico. Ele ganha as eleições e o seu amigo William Pitt, com 24 anos, se torna o primeiro-ministro ali também do Reino Unido. E nisso, ele, durante o recesso do parlamento, ele vai passar férias na Riviera Francesa e lá ele conhece um matemático cristão que chega para ele e começa a ministrar e falar coisas no coração dele, e ele volta ao que ele era antes e se torna um cristão. E ele fala o seguinte, isso aqui marcou muito meu coração. Ele diz, eu lamento ter negligenciado por tanto tempo as indizíveis misericórdias de seu Deus e Salvador. E nisso ele decide continuar na política, mas como ele se converteu novamente, entrou aquela crise que muitos cristãos têm, né? De falar, poxa, eu estou aqui, tenho minha missão pastoral, tenho minha missão evangelística, mas ao mesmo tempo eu tenho a política, qual dos dois eu sigo? E ele quis sair da política, mas os seus amigos gratamente desencorajou ele e ele seguiu para dentro da política e ele fez um discurso contra o tráfico negreiro ali no Reino Unido. E depois de 20 anos somente, foi aprovado uma lei pelo fim da abolição de escravos. E depois de mais 26 anos, quando ele já estava fora do seu cargo público, seus amigos falam com ele, olha, você já está fora, mas ainda tem muito a que se fazer contra a escravatura aqui e no mundo, e você precisa dar um discurso. E aí, depois de muita oração e muita dedicação ali, ele fala, beleza, eu vou lá. E aí ele fala a público a seguinte frase, jamais pensei em vir a público novamente, mas nunca se dirá que William Wilberforce se manteve em silêncio enquanto os escravos precisavam de sua ajuda. Depois de 3 meses, foi aprovado uma outra lei que também acabava com o que estava acontecendo ali contra os negros,
e depois de 3 dias ele morre. Eu não ia mostrar aqui o rosto e o nome dele, porque muitos de vocês não conhecem ele. Isso aqui é um ponto muito interessante. O teu propósito, ele não diz respeito às pessoas lembrarem do teu nome ou de você, mas diz respeito ao teu legado. Tem muita gente que só quer fazer o propósito quando ele é lembrado. E isso vai fazer com que você não alcance seu objetivo. Hoje, o tráfico negreiro e a abolição da escravatura, tanto no Reino Unido, nas suas colônias e no mundo, se dá graças a um cara que você nem conhece. Isso sim, de fato, é cumprir um legado e cumprir o propósito. É deixar o seu eu para baixo e entender que o seu propósito vai alcançar pessoas que você nem tem ideia que um dia poderá ser alcançada. Isso sim é um efeito borboleta de uma pequena decisão que ele tomou. Imagina ele fala, não, quer saber? Não quero ser político. Eu vou dedicar a minha vida aqui, enfim, pastoral ou algo do tipo. Ele teria ali uma crise de identidade, não faria o que fosse necessário dentro da política e nós perderíamos aí talvez uma luta contra a escravatura, não somente no Reino Unido, mas também no mundo. Nós temos um caso de efeito borboleta também na Bíblia. Esse que está ali é Estevão. Estevão, ele foi apedrejado por amor a Cristo, e ele, no momento que ele estava sendo apedrejado, ele pede perdão, ele fala, Senhor, perdoa eles que estão fazendo isso daqui, e ele sorri ao Senhor e pede para que o Senhor leve ele para as alturas, porque obviamente ele estava sendo apedrejado. Mas sabe uma coisa, talvez você não reparou nessa história, talvez você tenha 10, 20, 30 anos aí de cristão, você nunca viu, que tinha um cara que estava vendo o sacrifício dele. Quem era esse cara? Era esse cara, era Saulo na época. Saulo, que era um inimigo dos cristãos, ele não somente perseguia. Hoje nós temos pessoas, nós sabemos, não preciso falar o nome, que perseguem pessoas, cristãos, pessoas de direita conservadoras. Mas nesta época, não era somente, talvez, uma perseguição porque na época não tinha, né? De bloqueio de redes, de censurar, de multa, não. Nessa época, era morte. Matavam-se as pessoas. E neste momento estava ali Saulo. E Estevão deu um excelente exemplo para nós, que eu sei que é muito difícil. Talvez aqui ninguém nunca tenha feito isso e se fez, meus parabéns. Você está sendo um cristão de verdade. E você precisa aprofundar nisso para você não cair digamos, em uma profundidade intelectual que seja muito rasa. A Bíblia pede, sabe para quê? Para a gente amar os nossos inimigos. E tem uma história, e você pode pesquisar aí no seu celular, de um cara que entrou dentro de uma escola, matou várias crianças, adolescentes, um monte de gente. No julgamento dele, os pais foram lá e começaram a falar com ele, né? Você é um demônio, você é um assassino, você acabou com a minha vida, etc, etc e tal. E ele ficou lá estático. Um psicopata estático. Daí vem um senhorzinho de barba branca e fala com ele assim, olha, todo mundo aqui falou o que o meu coração desejava falar, mas hoje eu vou exercer aquilo que mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida, que é obedecer a Cristo, que é amar meus inimigos. Portanto, eu te perdoo. Nessa hora, o cara simplesmente caiu em lágrimas e um psicopata começou a chorar diante da demonstração de amor com ele. O que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo para você ser omisso, não estou dizendo para você não lutar contra os seus inimigos, mas posso dizer algo para você? A única maneira que nós temos, muitas das vezes, de derrubar o nosso inimigo, sabe, de dar um tapa de luva nele, é demonstrar que nós somos diferentes deles. Quantas vezes, isso aqui eu não vou falar quem, com quem, quando, onde, mas quantas vezes eu já tive a oportunidade de, dentro do meu coração, eu queria acabar com aquela pessoa no privado, falar com ela, olha, você está fazendo isso e aquilo. E, na verdade, o meu coração estava querendo dizer isso. Mas algo que está dentro de mim, que, na verdade, é a parte boa que eu tenho, porque nós não somos bons. Eu acredito que a parte boa em mim, você acreditando ou não, é o Espírito Santo. E nisso, quando eu comecei a falar, eu falei, cara, esse cara precisa de algo que ele não tem, por isso que ele é assim. E comecei a falar de Jesus para ele. Posso falar algo para vocês? O nosso sacrifício, no momento quando nós estamos exercendo ele, talvez vai parecer loucura. João Batista, ele perdeu a cabeça porque ele estava falando mal e estava denunciando o rei Herodes na época. Foi por questões políticas. A mulher dele pediu a cabeça dele na bandeja. E ele morreu. Eu tenho certeza que na época alguém falou assim, João Batista, pega leve, você vai ser preso. João Batista, segura, você vai ser morto. João Batista, moderação e prudência, João Batista.
né? Coloca um sapatênis e, sabe, seja moderado, né? Seja direita limpinha. Você é muito extremista, João Batista. Sabe o que aconteceu? Ele tinha uma certeza tão grande de quem ele era, de que no momento eu tenho certeza que João Batista foi considerado maluco, louco. Quem que, afinal de contas, vai achar que uma morte vai levar algo bom para alguém? E hoje eu estou falando aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina, de João Batista. Posso te falar algo? Eu não estou falando de ninguém aqui, daqueles que criticaram João Batista. Sabe por quê? Porque ninguém lembra deles. Porque eles não fizeram nada, de fato, que impactaram um efeito durante décadas e anos para eles serem lembrados. Porque o sacrifício de um hoje fortalece o coração do outro. Ou seja, quando você está numa luta que não há sacrifício, a sua luta está errada. Se você é um cara de direita, conservador, cristão, em que você não tem inimigos, que todo mundo te ama, em que está muito fácil só encaminhar um vídeo para o seu filho, você não está fazendo sacrifícios. E sem sacrifícios é impossível você estar alcançando o seu propósito. E por fim, um efeito borboleta dentro da política. Eu não sei se vocês conhecem esse garotinho aqui. Eu não sei, está segurando. Calma, é só ali mesmo, por enquanto. Aqui. Está segurando uma traíra ali. Depois eu vou perguntar o nome dessa traíra. Essa foto foi aonde, presidente? Ribeira, São Paulo, em 1960? 1960. Eu não sei se vocês conhecem esse cara aqui. Com a sobrancelha de fita isolante. Mas bonitão, garanhão. Garanhão. E por fim, o último, né, estágio aqui. Bonitão, galegão, dos olhos azuis, né? Ok. Agora eu quero perguntar algo para vocês. Agora eu quero perguntar algo para vocês, segurem. Esse garoto que está aqui, esse garoto aqui, presidente, não sei o que você estava pensando naquela hora, não sei, era teu pai que estava do lado, né, seu Geraldo, estava do seu lado. Nesse dia, o senhor imaginou que o senhor se tornaria presidente da República? Seja sincero. Não. Todas as decisões do Bolsonaro, desde a época em que ele era do tamanho de um peixe, que ele era do meu tamanho, desde essa época, todas as decisões que ele tomou, culminou, bem ou mal, para ele cumprir o seu propósito. Todas. O dia talvez que... Não, ele não acorda tarde, né? E nem atrasado. No dia em que ele decidiu ir para uma padaria e não a outra. No dia que ele decidiu ser um pouco mais, digamos, a essência dele, né? Vocês entenderam, né? Quando ele decidiu ser quem ele era, esse que é o meu ponto. Quando ele decidiu ser quem ele era, o propósito, ele estava no rumo do propósito dele. Só que em 2014, se ele não tivesse feito o que ele fez, talvez ele não estaria aqui hoje. E eu quero mostrar para vocês um vídeo. Pode dar play aí. Nós temos que mudar esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho, tá? Mas eu estou disposto, em 2018, seja que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. O nosso compromisso da vida pela pátria, ok? Vai ser assim até morrer. E nós amamos o Brasil, temos valores e vamos preservá-los. Agora, o risco que eu vou correr, posso ficar sem nada, mas eu terei a satisfação de dever cumprido. Okay? Esse é o nosso juramento, esse é o nosso lema. Brasil acima de tudo, esse Brasil é maravilhoso, tem tudo aqui, está faltando é política. Há 24 anos eu apanho igual um desgraçado em Brasília. Mas apanho, tá? De bandidos. E apanhar de bandido é motivo de orgulho e de glória. Okay? Vamos continuar assim. Okay? Nesse dia, ele se colocou à disposição para se candidatar, né, aí em 2018. E eu quero mostrar algumas coisas para vocês de que se ele tivesse dito um não, o que nós perderíamos. Olha só o que nós iríamos perder
caso ele não tivesse dito um sim para o seu propósito. Pode passar aí. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou, acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Desculpa, que eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras. Dito isso, obviamente só tem uma coisa para eu poder dizer ao presidente, segura que eu ainda tenho 10 segundos, de que se as coisas alterarem, Bolsonaro, daqui para frente, né, se as coisas mudarem, eu tenho 3 opções para presidente de 2026. Tenho 3 opções. Primeiro, Jair. Segundo, Messias. E terceiro, Bolsonaro. Passa aí para mim, por gentileza, porque não acabou. Segura, tá segurando. A única coisa que eu quero que vocês entendam aqui, e eu estou finalizando, é o seguinte. O presidente Bolsonaro, ele deu um passo na sua vida de sim para um propósito que eu não tenho dúvidas que fez um antes e depois do nosso país. A gente perderia motocicletas, eu nem sabia o que era isso. A gente perderia todos os momentos em que a gente olha um vídeo dele e fala assim, é isso, presidente, obrigado. Eu nunca achei que um presidente chamaria o Lula de ladrão num debate. E quando ele fez, meu irmão, eu soltei foguete e falei, cara, é isso. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. E, por fim, tem uma pessoa que não só mudou o Brasil, né? Ele dividiu o mundo antes e depois dele. Ele veio aqui, ele morreu, ele ressuscitou no 3º dia, e depois disso, ele se tornou a pessoa mais influente do mundo, ele é o autor, né, mais lido do mundo, ele é a imagem mais popular do mundo, e essa pessoa, ela fez um sacrifício gigantesco, e sem ela nós não teríamos vida, sem ela nós não teríamos propósito, e eu quero aqui rapidamente contar algo para poder elucidar que sem esse daqui que está na tela, nós absolutamente não seríamos ninguém. E por que eu digo isso? Porque de tudo o que está acontecendo hoje no nosso país,
Eu não tenho dúvidas que o presidente quase morreu, né, com uma facada. Nós temos aqui diversos representantes, né, Tarcísio, Jorginho, Michele, outros diversos deputados, né, amigos, colegas, Eduardo Bolsonaro, Júlia Zanata, Gil, Lucas, enfim, um monte de gente que sofre todos os dias por um propósito maior. Mas posso dizer algo para vocês? Em momentos de tristeza, em momentos onde, e eu coloco eu aqui, momentos que a gente sente fraco, eu não tenho dúvidas que só tem um nome que dá força para tudo que nós estamos fazendo, que de fato é Jesus. E eu quero dizer algo aqui para vocês, e finalizando mesmo, que da mesma forma como existe uma árvore genealógica, onde você tem os teus pais, os filhos, os netos, eu quero que você tire agora como se um dos seus avós não existisse. Se o seu avô não existisse, quem deixaria de existir? Você, certo? E eu quero mostrar a árvore de influência, né? Pensa que você é uma pessoa e todas as suas ações, elas vão gerando outras ações, né? Quais ações nós estamos tomando hoje, que de fato ou gera vida ou gera morte, né? Então eu vejo hoje aqui muitos pré-candidatos, né? Pessoas que querem entrar dentro da política. Sei que aqui tem diversas pessoas que estão no ramo da educação, da advocacia, Vacite está aqui. Várias pessoas, né, que são professores, que dedicam a sua vida. Eu preciso, as tias do Zap, que são o quarto poder do Brasil, né? Quero dizer algo para vocês. Todas essas pessoas que fizeram algo pelo mundo, elas sabiam quem elas são. Sejam pessoas genuínas. Sejam pessoas que saibam que o que vocês estão postando na rede social, você, candidato, que diz defender isso, isso, isso e aquilo, se você não for genuíno com isso, a tua árvore genealógica, mas de influência, ela vai morrer. E você nunca vai conseguir atingir de fato, de verdade, as pessoas. Não ache que... Teve um dia que eu ouvi isso do Bolsonaro, né? Aquela cadeira lá da presidência, eu não quero ela nem para o meu pior inimigo, né? Claro, uma figura de linguagem, de dizer que as altas posições, elas são muito boas. Eu tenho certeza que o carinho que o Bolsonaro recebe do brasileiro é algo assim inigualável. Mas o sacrifício e o alto nível de dedicação, de desgaste que há também em fazer um grande propósito, ele é proporcional. A direita já deu diversos passos com relação a isso. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos CIPEC. Há 10 anos, nós não tínhamos esse tanto de página que tem aí. Não tínhamos loja de camiseta opressora, de nada disso. E hoje nós temos aí livros publicados do Jair Bolsonaro, tem o meu, tem o Brasil Paralelo, tem um monte de gente. Ou seja, nós estamos dando um passo. Só que ainda falta muito tempo. E quando você olha, né, a nossa vida, poxa, há 10 anos, eu estava com 18 anos. Eu estava entrando na faculdade de cabelo branco e o único bolsonarista na minha sala, né? Sim, eu estava com cabelo branco. Sim, eu era parado pela polícia, né? Talvez se eu tivesse seguido esse caminho, eu estava aqui no slide do Derrite aqui de ser preso, né? Graças a Deus, eu não segui este caminho, né? Ou seja, há muito tempo. O que nós fazemos na vida ecoa na eternidade. Tenha extrema seriedade, entendendo a gravidade do propósito de cada um que está aqui. Talvez aquilo que você fala, talvez aquilo que você defende, a sua atitude, pode gerar cascatas, efeitos borboletas, que você nem vai ter ideia. Mas uma pequena mudança no presente vai alterar todo o futuro. O Brasil do futuro, ele existe, mas depende de nós agora. Muito obrigado. Ei. Não, era só para poder chamar a próxima pessoa aqui. Eles tinham falado que era para poder chamar. Por favor. Pode? Então Sim, tá senhor. bom. Então tá Você bom. que manda. Não, mas você é mais bonito, você pode chamar. Você pode ficar à vontade. Eu já terminei já. Eu queria deixar o painel... Esse painel está muito pesado, está muito maravilhoso. Eu queria deixar o painel à vontade para vocês darem uma palavrinha. Queria começar com Tarcísio, né? Tarcísio de Freitas, por favor. Governador. Pô, que encrenca.
Falar depois do Nicolas, é isso mesmo? Bom, depois dessa explicação do efeito borboleta, eu vou falar de música sertaneja. Quem gosta de sertanejo aí? Matheus e Cauã, quem conhece? Tem uma música que fala de expectativa, realidade. Quem conhece aí? Quem conhece? Não, cantar não. Cantar não. Cantar é para mandar o pessoal embora. Expectativa... Não vou fazer isso não. Expectativa e realidade. No Brasil, a gente fala muito de narrativa. E a gente tem que confrontar a narrativa com a realidade. E a gente vem sendo bombardeado com narrativas o tempo todo. E foi assim na gestão do melhor presidente da República que nós já tivemos. Quem concorda comigo? É interessante. Eu me lembro de 2021. O pessoal dizia, o Brasil vai ter um déficit de 250 bilhões de reais. O que aconteceu? Nós tivemos superávit. 0,3 ponto do PIB. Aí disseram, não, mas 22 vai ser pior. Nós vamos ter um déficit de 80 bilhões de reais. O que aconteceu? Mais de 50 bi de superávit. Mas disseram, a dívida pública vai aumentar. O que aconteceu? Ela caiu. E interessante, o presidente resolveu baixar impostos. E a arrecadação subiu. Baixou aquele tal do IPI, que é um imposto horrível para a produção, um imposto horrível para o empresário. E a arrecadação subiu. 125 leilões realizados até o final de 21, e mais não sei quantos em 22, chegamos perto dos 200 leilões, praticamente 1 tri de reais contratados em investimento de infraestrutura e uma série de reformas feitas. Quem diria que as pessoas iam para a rua para defender uma reforma da Previdência, que está sendo destruída agora? E o marco do saneamento, que vai levar saneamento, vai levar água, vai levar esgoto para um monte de gente que não tem. Olha a revolução que isso vai acontecer. No primeiro ano de marco do saneamento aprovado, mais de 50 bilhões de reais contratados em saneamento básico. E agora em São Paulo, nós vamos fazer 78 bilhões de investimentos até 2029. Vão universalizar o saneamento de São Paulo. Marco das ferrovias, marco da cabotagem, autonomia do Banco Central, tão atacada hoje, mas que garante uma estabilidade de política monetária, e uma revolução de sistema financeiro que pouca gente percebeu, mas que levou o crédito. Uma revolução que incluiu várias pessoas. O Pix, quantas pessoas hoje movimentam recursos pelo Pix? Uma revolução sem taxa. Ninguém está cobrando nada no Pix, por enquanto. Olha como isso democratizou. Eu estava vendo aqui a apresentação do Nicolas e eu lembrei de algumas imagens icônicas do presidente Bolsonaro. Quem se lembra daquela imagem do presidente apontando para o alto na transposição do São Francisco? Quem lembra aí, gente? Foi uma das imagens mais bonitas que eu já vi. Quem lembra do Bolsonaro quando leva água para o Nordeste, lá com um poço artesiano, jogando o marinho dentro d'água, brincando com os moleques lá? Porque é uma alegria quando a água chega. Quem lembra disso? Pouca gente fala que é o presidente que concluiu a Ferrovia Norte-Sul, concluiu a transposição do São Francisco, né, que concluiu um monte de obra que estava inacabada, que levou ponte para onde não tinha, que fez a diferença, que aumentou o Auxílio Brasil, aumentou o que era o Bolsa Família, levou dignidade para as pessoas. Para quantas pessoas? Uma pessoa que fez a diferença e que teve que se contrapor toda vez, sempre, às narrativas. Uma pessoa que nos ensinou a amar o verde e amarelo, a cantar o hino. Uma pessoa que mostrou para nós a importância da propriedade privada e não teve invasão de terra no governo do presidente Bolsonaro. Uma pessoa que mostrou que o povo não pode ser escravizado. E a gente, presidente, procura seguir o seu exemplo. Porque em São Paulo também não vai ter invasão de terra, que nós não vamos deixar.
E o Derrite está aqui. Levanta aí, Derrite. Para garantir isso para nós. Pedia para levantar, que o presidente estava com saudade de você. O Derrite está aí, onde está? Está aqui. Derrite que está fazendo um trabalho extraordinário, corajoso, combatendo o crime organizado. E o crime organizado em São Paulo não vai ter mais vez. Com trabalho de inteligência, com valorização dos policiais, com o maior investimento em tecnologia da nossa história, com aumento de efetivo, restauramos a autoestima. Se a gente fosse falar o que está sendo feito em São Paulo, lei da liberdade econômica, né, e a gente está desburocratizando o Estado que era, por incrível que pareça, o mais burocrático do Brasil, o 26º em número de atividades dispensadas de licenciamento, hoje é o primeiro, tem mais de 900 atividades dispensadas. Em abril, o PIB de São Paulo cresceu 6% em relação a abril do ano passado, dados da Fundação SEAD. A gente está com um programa de investimentos que vai contratar mais de 400 bilhões de investimento em infraestrutura. A gente está combatendo o crime organizado, a gente está... Olha, São Paulo hoje tem o menor índice de homicídios do Brasil, o menor índice de homicídios da nossa história, roubos e furtos caíram no menor índice desde 2008, roubo de carga caiu 25%. E quando a gente fala das coisas que estão sendo realizadas, eu quero dizer para vocês, nós tivemos um professor, nós tivemos a oportunidade, é um privilégio, de conviver com o presidente Bolsonaro no período que ele estava à frente do nosso Brasil. Quanta inspiração, quanta motivação, quanta coisa. E o Nicolas falou aqui de sacrifício. A gente viu o presidente fazer muito sacrifício, porque não é fácil. Quantas vezes eu vi o presidente dizer, essa cadeira é de criptonita. E o pior é que o raio da cadeira era verde ainda, presidente. Deve ser de criptonita mesmo. Mas ele estava lá, fazendo sacrifício pelo Brasil. E ele construiu um sentimento diferente. Ele resgatou a autoestima, ele trouxe o patriotismo que está presente hoje. Quantos estados hoje têm escolas cívico-militares? São Paulo aprovou a lei e tem gente que ataca isso. Como pode alguém ser contra escolas cívico-militares? Não faz sentido isso, Gil. Não faz sentido isso. Como pode, Bov, alguém ser contra o agronegócio? O agronegócio tecnificado, diversificado, que nos enche de orgulho. Como pode alguém relativizar o direito de propriedade? Nós tivemos ensinamentos valiosos. Tem um caminho que nos foi ensinado. E a verdade é que nós temos que fazer sacrifícios. Nós temos um grande compromisso, e esse ano é um ano de fazer compromisso. Esse ano é um ano de dar cara a tapa. É um ano de fazer esforço. Porque esse ano a gente começa a construir o que vai ser 26. E eu estou falando isso porque aqui tem várias pré-candidatas, pré-candidatos. E como a gente começou falando de narrativa versus realidade, eu tenho um pedido a fazer para todos vocês. Não vamos permitir que a narrativa se sobreponha à realidade. A gente não pode permitir que a narrativa tome o lugar da realidade, porque se a gente permitir que a narrativa tome o lugar da realidade, a gente vai condenar a nossa realidade, o nosso futuro, a virar a narrativa que estão impondo. E nós não vamos permitir isso acontecer. Nós não vamos deixar isso acontecer. Sabe por quê? Nós aprendemos o caminho. A direita está aqui, está unida, e tem uma liderança, que é o nosso presidente Bolsonaro. Uma pessoa que entregou tanto, uma pessoa que deixou legado, uma pessoa que não passou em branco. Aí, presidente, lá, como a gente diz na engenharia, você sabe que o pessoal da engenharia é melhor do que esse pessoal da artilharia aí, né? Na engenharia a gente tem uma frase que a gente sempre diz, não vivemos em vão. E o presidente pode chegar e dizer que não viveu em vão, só que tem muito ainda a contribuir. Nós esperamos muito do presidente Bolsonaro ainda.
que no final é a pessoa que dá fortaleza para nós. É a pessoa que a gente recorre lá quando a gente está com dúvida, está com problema. Tem muita coisa boa para acontecer. Esse país, o presidente fala isso, país maravilhoso, tem tudo. Quantas vezes a gente ouviu o presidente dizendo, olha o que o Brasil tem e o que ele não é. Olha o que Israel não tem e olha o que eles são. Isso tem que ficar na nossa cabeça, que um país com tanto potencial tem que crescer. Nós temos vários desafios. A população que está envelhecendo, nós temos que nos adaptar para a mudança demográfica. Nós temos que nos preparar para isso. O Brasil precisa voltar a crescer. O Brasil precisa ser próspero. E tem um caminho para isso. E esse caminho, vocês vão construir. A liderança está aqui. É o presidente Bolsonaro. O caminho, ele já mostrou. Agora, precisamos do esforço. E para terminar, para concluir, eu vi o Nicolas colocando aqui a importância de Cristo nas nossas vidas, e eu vou deixar uma palavra também, uma mensagem, que está em Romanos 12:12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A gente tem que se alegrar na esperança, porque, às vezes, nos julgamos incapazes de cumprir determinadas tarefas. Todo mundo. Às vezes a gente acorda e diz, pô, eu não sou capaz de fazer isso. Isso acontece com a gente, isso acontece comigo. Quanta dúvida, quanta falta de clareza, quanta vacilação. Às vezes a gente acha que não é capaz. E a gente tem que recorrer a Deus, porque Deus dá para nós a esperança, dá para nós a sabedoria. O maior medo do ser humano é o medo da morte. Esse Cristo resolveu para nós na cruz. Não quer dizer que vai ser fácil, é por isso que a gente tem que ser paciente na tribulação, porque a tribulação vai ocorrer. A gente vai penar, mas a gente vai vencer. E aí a gente tem que ser perseverante na oração, porque é a oração que cria intimidade com Deus. A oração é que traz o Espírito Santo para nós. E é por isso que eu sou otimista. Eu creio nesse país. Eu creio no verde e amarelo, no verde e amarelo. E o Bolsonaro nos deixou as lições mais importantes. Mostrou para a gente a importância de Deus, a importância da gente amar a pátria, a importância da família, a importância da liberdade. Porque é por meio dessa liberdade que a gente ainda consegue se comunicar, a gente ainda consegue mostrar o que está acontecendo. E eu tenho fé que nós vamos ter um excelente resultado esse ano, que vocês vão trabalhar como nunca, que vocês vão contagiar os seus círculos, que vocês vão fazer a diferença, que vocês vão mostrar que esse Brasil vai ser próspero. Vocês vão mostrar para todos o Brasil que nós queremos. Vocês vão fazer, nós acreditamos em vocês. E se vocês estão aqui no dia de hoje, é porque vocês acreditam na mesma coisa, no mesmo Brasil que nós acreditamos. Nós acreditamos nesse Brasil que começou a ser transformado pelo presidente Bolsonaro. Ainda tem um caminho muito longo pela frente, mas nós vamos trilhar esse caminho juntos, com o nosso líder, e nós vamos chegar lá. Nós vamos fazer a diferença, porque também nós não vamos viver em vão. Então, obrigado, Bolsonaro. Obrigado por tudo. Parabéns por vocês estarem aqui. Obrigado pelo carinho. Vamos em frente, que vocês sejam muito bem-sucedidos. A gente tem que sair daqui e ser igual um leão, para defender aquilo que verdadeiramente interessa, para defender a nossa pátria. Parabéns a todos, que Deus abençoe. Está contratado. Queria agradecer. Obrigado, governador Tarcísio. E agora passar para o nosso governador Jorginho também. Uma salva de palmas. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Quero dizer da minha alegria em estar aqui nesse momento
podendo fazer uso da palavra, na presença desse grande homem e dessa grande mulher, Michele Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Dizer, amigo Tarcísio, você que também tem sido uma referência para todos nós. Meu querido senador Seif Sem Buena, fica muito mais bonito. Plantou cabelo, pensando que ia ficar mais bonito. É só para a cara dele mesmo, né? Cumprimentar todos vocês aqui, todas as pessoas que estão aqui do Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de falar hoje de manhã, falando desse estado que eu amo, esse estado maravilhoso, esse estado que acolhe todo mundo. Anotei algumas coisas quando estava vindo do hotel, para dizer para vocês. Santa Catarina, Michele, é contra aborto. Quero dizer, aqui em Santa Catarina, a gente tem multa quem fuma maconha ou qualquer outro tipo de droga em ambiente público. A multa é de R$ 1.412. Aqui eu fiz uma lei de anistia a todos que não tomaram vacina do Covid em 2019. Aqui, presidente da República, nós aumentamos o número de escolas cívico-militares porque elas educam, elas dão disciplina para a nossa juventude. Aqui em Santa Catarina não tem aumento de imposto e os empresários podem se orgulhar disso. Aqui em Santa Catarina, eu já fiz como senador uma lei proibindo linguagem neutra nas escolas. Fiz essa lei como senador da República. Aqui em Santa Catarina, presidente, preso trabalha, preso produz, preso faz cama, faz colchão, faz sofá, faz até vestido de noiva lá em Chapecó. O estado de Santa Catarina é o estado que mais operou pessoas em 2023, mais do que São Paulo, inclusive, proporcionalmente, cirurgias eletivas. É só consultar os dados. Aqui, nós criamos a universidade gratuita para dizer para o jovem, quando vai para a universidade, que o pagar o boleto faz a diferença e para que ele não se transforme em alguém esquerdista. Ele tem que saber que nós vamos pagar o estudo dele e depois ele vai devolver com o suor do seu rosto para compensar Santa Catarina pelo que fez por ele. Aqui em Santa Catarina, presidente Bolsonaro, nenhuma invasão de terra passou de 24 horas. Nenhuma! O máximo que aconteceu foi 12 horas, nós botamos para correr. Aqui em Santa Catarina, presidente, nós fizemos eleição direta para diretor de escola, para dar uma nova dinâmica a todas as escolas de Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, 728 escolas. Tem curso profissionalizante agora, já sai formado em alguma coisa para botar mais um dinheirinho no bolso e depois fazer a faculdade do seu sonho. Aqui em Santa Catarina o salário mínimo é 1.612, porque aqui o nosso nome é trabalho, aqui ninguém fica encostado, aqui ninguém fica mamando. Aqui, senhor presidente, em Santa Catarina tem o Pronamp que eu tive a honra de ser o autor quando o senhor era presidente da República, e na pandemia nós salvamos 10 milhões de emprego. 10 milhões de emprego. E aí eu transportei para Santa Catarina. E hoje já emprestamos 350 milhões a juros zero. Há um exemplo para o brasileiro. Estamos dragando rios para evitar o que aconteceu com os irmãos gaúchos lá no Rio Grande do Sul. Tirando sujeira do rio, tirando areia, tirando madeira. Esse é o estado de Santa Catarina. O estado que a gente vive mais e vive melhor. 81 anos de vida para se cuidar. Esse é o estado mais seguro do Brasil. Do Brasil a gente pode encher a boca, porque a nossa polícia é preparada, a nossa polícia é zelosa. É o estado que orgulha o Brasil. Essa é a nossa Santa Catarina.
E é essa Santa Catarina, Bolsonaro, que diz para você que nós temos orgulho de ser o estado mais conservador do Brasil. É por isso que você continua. É por isso que você é o nosso candidato. Você é o nosso presidente para voltar em 2026 e ser presidente em 2027. Por isso as pessoas que estão aqui, leve o abraço do catarinense. O abraço de homens e mulheres. Abraço de um estado que tem nome de mulher. Talvez seja por isso, Michele, que funcione tão bem. Por isso eu quero abraçar cada um e cada uma. Vamos com Deus. Vamos continuar trabalhando com coragem, sem medo de ser feliz, porque nós fazemos a diferença nesse nosso grande Brasil. Um beijo no coração de todos vocês. Viva o Brasil! Viva Santa Catarina! Gostei o pessoal tá inspirado hoje, pô. Tô animado também, hein? E a gente está chegando aqui. Antes de terminar o evento, a gente não podia deixar de ouvir a eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro. Com vocês, Michele. Bem, na verdade, eu não estava no painel, né? Mas tudo bem, vem cá, amor. Vamos dar uma moral, uma forcinha. Eu quero agradecer o carinho de todos, dizer que é sempre uma honra estar em Balneário Camboriú. Nós que estivemos aqui há 2 semanas para inaugurar a Casa do Autista e para passar essa mensagem para o Brasil, para as mulheres, para os nossos pré-candidatos, que nós precisamos sim de homens e mulheres de bem comprometidos com o bem-estar daqueles que mais precisam. E aqui, como eu sempre falo, e falo para o meu marido, nós mulheres somos ajudadoras, somos mulheres colaboradoras, mulheres que apoiam, mulheres que cuidam da casa, dos filhos, dos nossos maridos e cuidamos de nós, né? A gente fala que a mulher de direita, ela é uma mulher diferenciada. Amor, fica aqui. O fato... Fica aqui. Não é para sair de perto, é para ficar aqui. A mulher, ela é diferenciada. E eu quero fazer aqui um resumo breve de uma mulher que era dona de casa e que cuidava da sua casa para o seu marido e trabalhar todas as sextas-feiras em Brasília como parlamentar. De uma mulher que tinha aversão à política, que passou pelos bastidores do Congresso, que não gostou, que não se identificou, mas que Deus me deu uma missão, entregou uma missão em minhas mãos. E quando ele viajava, Nicolas, por todos os estados e que tinha aquelas recepções para ele, eu posso falar para vocês que eu era uma mulher de pouquíssima fé, diferente de hoje. Eu não acreditava no meu marido. Só que ele não deve ser diferente também dos maridos que estão aqui presentes. Quando ele fala que ele está pensando, ele já fez. Ele falava, eu acho, eu já está com projeto, mas vai. E em 2018 eu recebo um vídeo de uma criança com epidermólise bulhosa, na verdade não era uma criança, já era um jovem. E quando eu vejo aquele vídeo, eu não tive coragem de abrir. Alguém conhece EB? Epidermólise bulhosa, uma doença distrófica com sentença de morte. Eu abro aquele vídeo, não consigo ver até o final, porque ele já não tinha as mãos e os pés. E naquele momento, veio aquela imagem dele chegando nos estados, aquela multidão influenciando pessoas a irem ali aos aeroportos, recepcioná-lo. E eu lembro que eu fiz uma oração. Eu fui para o meu banheiro e aqui eu falo para vocês, tome muito cuidado com a oração que vocês fazem, porque se for sincera, Deus vai ouvir, vai acontecer. E foi o único momento que eu entrei no meu banheiro e falei para Deus, Senhor, se o Senhor me permitir estar no poder, eu usarei este poder
para poder usar, para poder abençoar aqueles que mais precisam. E eu fiz essa fala em um dia memorável para as crianças com epidermólise bulhosa ali no Ministério da Saúde, com o melhor ministro da Saúde, que foi Marcelo Queiroga. E eu lembro que quando eu saio do ministério e chego no Palácio da Alvorada, tinha uma matéria: primeira-dama Michele Bolsonaro faz pacto com Deus para estar no poder. Ainda bem que não foi com o pai da mentira, mas eu não fiz pacto, eu apenas orei. E assim começa a minha trajetória em Brasília. Começa a trajetória de uma primeira-dama vocacionada. Umas têm vocação para trabalhar, outras para viajar, mas a gente não está aqui para discutir isso. Eu chego em Brasília e vejo que não tinham que dar continuidade. E foi um momento muito difícil, porque quando eu cheguei eu pensei que eu fosse resolver a vida de todas as crianças, que eu fosse conseguir já criar projetos, políticas públicas, criar protocolos de atendimento, e a gente sabe aqui que demora em torno de 11 meses, 1 ano e 3 meses para a gente conseguir entregar um protocolo. E pasmem, foi o primeiro protocolo que nós entregamos para a epidermólise bulhosa. Infelizmente, Ronaldo não recebeu esse protocolo em mãos porque ele voou para os braços do pai antes. Mas eu quero dizer para vocês, mulheres, que nós temos um poder muito grande que Deus nos confiou. Deus nos confiou o maior milagre, que foi o de gerar vidas. E junto com esse dom, Ele acrescenta vários outros dons da intuição, da resiliência, da fé, do amor visceral. E a mulher, ela tem esse olhar especial para a política. E nós estamos aqui para incentivar vocês, as nossas pré-candidatas, que vocês tenham esse olhar especial, que vocês possam juntar-se a nós, nesse momento onde a direita, ela acordou no Brasil. A direita, ela está posicionada, porque um homem chamado Jair Messias Bolsonaro, este homem resgatou o amor, o patriotismo pela nossa nação. Tudo aquilo que estava adormecido. E grandes homens e grandes mulheres estão com você. Você não está sozinho. A gente lembra perfeitamente, né, Bia Kicis, daquela foto, ele ali sozinho no Congresso. E hoje, amor, você está trilhando um caminho junto com homens fortes, mulheres fortes que estão aqui para te ajudar. Você não está sozinho. E diferente da esquerda, você não é egoísta. Você está aqui para criar novas lideranças, para apoiar. Nós temos grandes líderes hoje da direita. A direita, ela é forte no Brasil. A direita, ela está se fortalecendo no mundo graças a eventos como o CIPEC, que eu quero agradecer o meu enteado, o meu afilhado, Eduardo Bolsonaro. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Mulheres, nós somos ajudadoras, colaboradoras. Nós não estamos aqui para competir com os homens. A nossa política, ela é feminina, ela não é feminista. É diferente. Nós estamos aqui, nós percorremos todo o Brasil, os 26 estados, mais o Distrito Federal. O Brasil ficou rosa para para plantar a sementinha e dizer: vamos trabalhar juntas por um Brasil melhor. Vocês podem, não pela cota, a cota ela é importante, mas porque a mulher ela é protagonista da sua própria história. A mulher ela entra na política por uma pauta, ela transforma a sua dor numa bandeira. É isso que faz a diferença. Eu sempre falo que o médico ginecologista, ele sabe a dor do parto, na teoria, mas na prática, nós é que sabemos. E eu quero te agradecer, amor, porque você foi taxado, você recebeu tantos rótulos, e um deles foi de misógino, mas foi o presidente que mais sancionou lei para as mulheres, foi o presidente que mais cuidou das mamães do nosso Brasil, e já chegando, entregando ali para as nossas mamães de crianças com microcefalia, a pensão vitalícia. Nós conseguimos incluir no SUS a medicação de alto custo para a AME. Nós investimos 5,7 bilhões em farmacotécnicos para atendimento
de pessoas com doenças raras. Ali, nós colocamos o autismo no censo de 2022. Nós ali também aprovamos a lei da carteirinha para o autista. Quanto trabalho, quantas coisas nós fizemos. Nós tivemos o turismo inclusivo, nós criamos a primeira diretoria de política para a educação para os surdos, nós criamos escolas bilíngues. Quanto trabalho nós fizemos? Fizemos porque se você fechar a torneira da corrupção, sobra dinheiro para trabalhar. E graças a Deus, com um homem honesto, um homem simples, sim. Esse aqui poderia ser um socialista, porque não sabe uma marca, Lucas Bove. Não sabe uma marca, passa vergonha na gente. É uma belezura, incrível, um troço assim maravilhoso. Diferente daqueles que pregam socialismo, mas amam o que o capitalismo pode oferecer. A gente sempre fala, né? São os socialistas, né? Os capitalistas travestidos de socialistas. Mas eu quero agradecer a todos vocês. Obrigada pelo carinho em nos receber aqui em Santa Catarina, os nossos governadores. Sem vocês, nada disso seria possível. Que Deus vai abençoar aqui cada família representada e que possamos continuar firmes, porque não é fácil. Nós não estamos aqui para enganar que a política ela é fácil, mas nós precisamos. Nós precisamos educar os cidadãos, ensinar que tudo passa pelo Congresso. O gás, a educação, a segurança. Nós precisamos passar essa mensagem, que tudo passa pela política. Nós temos que usar a política como uma ferramenta de transformação. E nós iremos lutar. Nós iremos lutar pelas nossas liberdades de expressão religiosa. Iremos lutar pelos nossos bebezinhos, pela vida desde a concepção, pela propriedade privada, pela economia liberal, pelo agro. Sim, nós iremos lutar. E eu sempre falo, uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas uma mulher sábia, ela edifica seu município, seu estado, e uma multidão de mulheres sábias edifica uma nação. Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Eu acho que o próximo convidado não precisa de apresentação, né, pessoal? Bem, deixaram o pior orador para o final. Geralmente o pessoal já quer ir embora. Dizer a vocês da satisfação de estar aqui, do prazer de estar no meio de vocês. É o caminho mais doloroso e mais difícil. Mas tenho certeza que escolhemos o lado certo. Agora há pouco, assistindo o Nicolas falar, ele falou de pequenas mudanças, grandes transformações. Eu me lembrei, porque eu já tive insucesso na vida também. Eu me lembrei quando eu prestei concurso para ser sargento da aeronáutica, né, especialista, e fui reprovado. Depois, em 73, eu prestei 2 concursos, para a Academia em Resende e para o ITA também. E no ITA, ô Tarcísio, você que passou no IME, eu fui um desastre em física. Se esperasse mais um ano, talvez fosse aprovado. Mas, por coincidência, ô Nicolas, se eu tivesse sido aprovado para o ITA, eu poderia estar em Alcântara, naquele acidente, onde 21 pessoas morreram. Poderia estar lá. Então, às vezes, um insucesso pode ser que realmente livre de alguma coisa. E a idade é uma grande coisa para nós. Ela nos faz calos, nos faz, às vezes, contar até 3 antes de responder.
e nos faz, né, um pouco melhor. Eu passei 7 mandatos no parlamento, meio mandato de vereador e 15 anos no Exército Brasileiro. E eu resolvi, como o vídeo de agora há pouco, em 2014, para ser preciso, novembro de 2014, dizer que seria candidato a presidente e que chegaria à presidência da República. Quem ia acreditar nisso? A minha esposa falou que eu andava pelo Brasil e ela duvidava. O tempo foi passando. Eu lembro de uma passagem que marcou muito, em Manacapuru, coração do Amazonas. Eu chegando, Tarcísio, no porto, sozinho, umas 200 pessoas lá, e eu pensando, o que eu estou fazendo aqui? E a galera, o que esse maluco está fazendo aqui? Mas começamos a falar em algumas passagens bíblicas, que eu considero a Bíblia como a caixa de ferramenta do ser humano. Começamos a falar a verdade, João 8,32. E uma outra coisa também que nos marcou muito, e durante o mandato, foi outra passagem. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Quanta gente briga por algo sem saber, não tendo conhecimento, e depois vê que está errado. Falei um tempo atrás, né? A Amazônia sempre foi cobiçada antes de 1500. Porra, coisa de maluco, né? Antes de 1500. Na verdade, 1494, com o Tratado de Tordesilhas, vai deixar para lá. Depois, eu lembro de uma passagem que marcou a minha vida, em 1970. Eu estava em Eldorado Paulista, morava lá, quando o Lamarca passou por lá. Feriu 6 soldados da então Força Pública, atual PM de São Paulo, e depois, como ele havia aprisionado uma dúzia de praças, que são subtenentes, sargentos, cabos soldados, o tenente Alberto Mendes Júnior, o Derrite, que você sabe muito bem a história, se ofereceu para que fosse trocado os 12 por ele. E ele, então, fez esse gesto heróico e 1 ou 2 dias depois foi executado pela turma do Lamarca. Mas uma coisa, com toda certeza, o tenente não sabia. Está aqui o Salles também, que conhece bem a história, porque ele já agiu no Vado Ribeira antes de ser deputado federal. Que naquela época imperava ali o mini manual de guerrilha de Marighella, que é o herói da esquerda, e lá está escrito que eles não matavam praças, apenas oficiais. Talvez, se o tenente tivesse sabendo disso, mas é muito difícil julgar por um momento, talvez ele esperasse um pouco mais para negociar a sua troca por aqueles teus colegas. E ali eu conheci o Exército Brasileiro. E ali eu conheci a minha vida. E a gente vai aprendendo. Que coincidência, né? Acho que o Eldorado Paulista hoje deve ter, talvez, 3.000 habitantes na área urbana. Mas é a vida da gente. Entrei no Exército, fiz academia, teria muito o que falar, obviamente. Depois de 6 mandatos, quis disputar a presidência em 2014. Não foi possível. Paciência. Chega a hora certa. Acabou acontecendo em 2018. Quem eu era? Eu não era ninguém, não tinha partido, era um deputado encrenqueiro, criador de caso, bem casado, obviamente, né? Ih, cadê? Teve no meio do caminho a facada
Imagine se a facada tivesse tido sucesso. Como o Zé Dirceu disse em vídeo, tivemos o insucesso da facada. Ele disse. Imagine se esse cara que está na economia agora fosse presidente. As coisas acontecem. Vamos lá. Vem a eleição. Eu teria uma história fantástica para contar para vocês. Bem levar 1 hora. E eu gostaria de um dia, né, pela grande rede de televisão, ao vivo, falar algumas horas com eles, para nós mostrarmos o que é o Brasil. Porque a gente tem informação, a gente passa por lá. A vida nos fornece uma história. Chegamos. E daí, eu cheguei e só tinha o Paulo Guedes. Montar o ministério não é convidar que é competente. A pessoa que é competente é aceitar ser ministro. E fomos montando o ministério. Está aqui o Salles. Quando me mostraram a foto dele com aquele óculos, né, de playboy, eu falei, não, esse cara não está com nada, não vai dar certo. Pode ter certeza, pela sua coragem, pela sua dedicação, eu duvido que tenha tido outro ministro do meio ambiente como ele. O Tarcísio também. Foi a 5ª pessoa que me apresentaram. Olhei para a cara do Tarcísio, aquela cara de brabo, né? Cara de poucos amigos. E eu não conhecia o Tarcísio. Ele me conhecia, porque ele fez academia, né? Militar, igual eu fiz, fez o IME, depois prestou concurso. Tinha 2 vagas para a Câmara, estava lá. E daí, quando ele falou de quem ele era, rapidamente, vamos lá. Olha a surpresa. Quem era Tarcísio antes de eu conversar com ele? Era um excepcional engenheiro. Para a vida pública, com todo respeito, Tarcísio, você não era conhecido. Foi para lá, fez um trabalho fantástico. Falou alguma coisa aqui do que ele fez. Eu fui o único presidente que tinha teto de gasto. Tanto é que, quando o TSE anunciou o resultado, logo depois já foi uma proposta para lá, né? E acabaram com o teto de gasto. E o Tarcísio, que está aqui, começou a mostrar seu valor. Ele é um terror dos balseiros. Acabamos com muitas balsas pelo Brasil. Principalmente lá em Sinop, naquela região. O coração do agro. Entre tantas e tantas outras coisas. BR-163, etc. Portos, aeroportos. Eu lembro que, em 22, eu convidei o Tarcísio para vir candidato a governador. Ele falou, poxa, eu sou carioca e torcedor do Flamengo. Conheci esse defeito dele nesse momento. O que eu falei para ele? Eu sou uma pessoa que tem uma história. Inteligente, ninguém nega isso aí. Eu queria ter metade da inteligência que ele tem. Mas eu só escolhi ministro mais inteligente do que eu. O que não foi difícil. Ele está aí. Eu não posso me alongar muito. Tem aqui também o Jorge Seife. Quem me apresentou o Jorge Seife foi o pai dele. Um dos raros nomes que eu indiquei para ministro. Um dos raros. A Tereza Cristina aceitou, foi um sucesso. Na pesca, tanta coisa feita, tantos ralos fechados da corrupção, que até permitiu, obviamente, um V0 para ele vir candidato ao Senado por aqui. Até botei um apelido dele bastante carinhoso. Tilápia. Pegou? Eu trato, pela idade, como se fosse um filho meu. Tem mais algum ministro aqui, ex-ministro? Gilson, está aí? Está aqui o Gilson, do turismo. Também
fez a diferença. Bem, o que a gente pode dizer para vocês? Eu não levo o jeito do teu dom da palavra, por vezes sou um pouco grosso, só um pouquinho grosso, tá? Até quando alguns falavam que, pô, o cara fala palavrão, é grosso. Você está procurando um marido ou um presidente? Até parece que o marido daquela pessoa não fala palavrão em casa. Na pandemia, talvez eu tenha sido o único chefe de Estado que falou que não ia tomar, e não tomei. Porque eu li a bula. Muitos falavam, olha, você vai ter problemas. Oh, mas nós compramos mais de 500 milhões de doses. Tomar quem quer. O pessoal que não lê bula de nada, né? Tinha que ter lido a bula das vacinas. Mas vamos para lá. A verdade vai vindo à tona. A gente ligava para a África subsaariana. Por que não está morrendo o pessoal aí, já que o DH dessa região é lá embaixo? Mas tudo bem, deixa para lá. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Bem, o Brasil tinha tudo para quebrar, com a pandemia e com a guerra lá fora. Aconteceu o contrário, dada a equipe que tinha do nosso lado. A economia voltou em V, tivemos superávit, o Tarcísio falou muita coisa aqui, teria tantas outras para falar também. E aconteceu aquilo final de 22. Só o presídio comemorou. E o sistema, que tem nome e sobrenome. Mas vamos considerar a página virada. Vamos ver o futuro, olhar para frente. Me tornar inelegível porque me encontrei com embaixadores. Eu não me encontrei com traficantes no Morro do Alemão. A segunda inelegibilidade, porque no 7 de setembro eu botei do meu lado um empresário, que é orgulho do Brasil, é orgulho de Santa Catarina, que usava um paletó verde e amarelo. Então, porque eu botei esse empresário do meu lado, inelegível, eu não botei do meu lado a dama do tráfico. Mas vamos lá. A gente acredita em transformações, em mudanças. A gente sabe onde está o erro. A gente sabe quem não quer o bem do Brasil. E vocês também sabem. Tentaram por várias vezes nos censurar. Isso daqui representa a liberdade para nós. Quem fez minha campanha em 18 foi meu filho Carlos Bolsonaro, com o telefone na mão. Quantas vezes tentaram aprovar urgência para um projeto de controle da mídia social? Aqui está a nossa liberdade. Aqui está a esperança nossa de mudarmos o Brasil. O blogueiro, aquele que mexe com rede social, tantos outros, se não transmitir a verdade, não mostrar a verdade, ele acaba por si só. E quem age com isenção, com responsabilidade e com a verdade, cresce. Não justifica o que fizeram até agora, mas eu acredito que já chegamos no ponto de inflexão. A gente vai mudar. Mais que esperança, nós devemos fazer a nossa parte. Não é fácil você lutar contra um sistema. Olha só, aqui do lado, mais para cima um pouquinho, São Paulo. Quando nós assumimos, os portos eram de responsabilidade do Tarcísio. Lá dava prejuízo de 500 milhões por ano. 22 passou a dar lucro de 500 milhões. Para onde ia esse 1 bilhão só no Porto de Santos? Itaipu Binacional, nós só conhecíamos essa empresa, que é binacional,
por gerar energia, quando assumimos, vimos muita coisa errada lá. Mas por que era cobiçada Itaipu Binacional e ainda é cobiçada? Porque é uma estatal que não é auditada pelo TCU, então você pode meter a mão até o sovaco, que não tem problema. Ao longo de 4 anos, além de gerar energia, além de diminuir o valor da tarifa em dólar, fizemos a segunda ponte com o Paraguai, vão de 400 metros. Não é uma pinguela. Alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu. Asfaltamos a Transboiadeira. Atendemos mais de 50 municípios com pequenas obras. O Jorge Safe faltou só um passo para nós começarmos a praticar piscicultura naquele lago, que tínhamos como projeção aumentar em 20% o volume de pescado no Brasil. Esse país ninguém pode passar fome. Tem meios. E assim a gente vai citando cada ministério, como o Rogério Marinho, que levou água para o Nordeste, como a Tereza Cristina, que abriu mercado para o agro, para o mundo todo. Como nós fomos, na iminência de uma guerra, conversar com o presidente Putin. Ia faltar fertilizante para o Brasil. Negociamos diesel. Ele queria comprar ovos da gente. Falei com a Tereza, se abrir o mercado agora, vai o ovo custar de menos de R$1 para R$2 a unidade no Brasil. Espera um pouquinho mais. Apesar de produzirmos, e não é chute como aquele cara, né? 1.700 ovos por segundo, não é o suficiente para atendermos o mercado lá de fora. Todos tiveram lucro no meu governo, apesar da pandemia, apesar da guerra. A gente lamenta as mortes. Vocês lembram do fica em casa, a economia a gente vê depois? De fome também se morre. Vocês lembram da competência do Pedro da Caixa, junto com outros ministros, para, em menos de 30 dias, pagar auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas? Gastavam por mês 50 bilhões de reais. Rio Grande do Sul aqui. A população equivale a 5% do total do Brasil. Então, se gastássemos, hoje em dia, 5% do que gastamos por ocasião da pandemia, em poucos anos, o Rio Grande do Sul voltaria à normalidade. Mas se faz exatamente o contrário. Eu costumo dizer, né? Aqui eu poderia falar o nome de vocês também, de vários ministros. No atual governo, é difícil quem saiba o nome de 3 ministros. Ou porque não tem competência, ou porque o currículo de malfeitos é muito grande. Como não se sabe uma só proposta positiva do atual governo, só poder pelo poder. É aquela tentativa de vamos ficar o máximo aqui e explorar o máximo. E ouso dizer que a política econômica do atual governo é nota 10 para os propósitos que a esquerda se propõe. Empobrecer a todos e dominá-los. Nós, mais que esperança, eu fico orgulhoso de estar aqui. Imaginem vocês se no dia 30 de dezembro de 22 eu não tivesse saído do Brasil. Com 8 de janeiro acontecendo, onde estaria uma hora dessa? Não sabia o que ia acontecer, mas pressentia que algo de errado estava por vir. Fiquei 3 meses lá fora, fui muito bem tratado por brasileiros, lá nos Estados Unidos, e voltamos para cá com todos os riscos. Acusação de toda ordem. Grande mídia, ao vivo, estou pronto para ser sabatinado por vocês. Vamos falar de baleia, de presente, de vacina, de golpe. Estou à disposição, ao vivo. Com edição, não.
Olha, não tem satisfação maior do que aquele de servir, de poder ajudar o próximo. Quem era Jair Bolsonaro? Daquela foto ali com o meu pai, aquela coisa rara, uma fotografia, em 1960. Chegar onde chegou. É um sinal que todos nós podemos chegar onde sonhamos ou onde o destino reserva um lugar para nós. Eu duvido que o Tarcísio pensasse um dia ser governador. Demonstra que, com seus atos, você pode falar agora, 1 ano e meio, que é um tremendo no gestor. Algo que São Paulo nunca teve. Com todo respeito ao Jorginho, também a dificuldade para se eleger governador. Quando ele falou aqui que preservamos 11 milhões de empregos, porque o projeto do Pronamp é dele, não é meu. Não foi do meu governo. Como, por exemplo, eu vejo vários parlamentares aqui, outros não são parlamentares, mas que eu conheço, que tem um grande futuro pela frente. Como disse a dona Michele, né? A minha patroa. Nós devemos nos apresentar. Caso contrário, os maus ocupam esse espaço no governo. A nossa carta para a democracia é a Constituição. O que nós já fizemos, a nossa história, é o nosso currículo. Um dia o Tarcísio me autorizará a dizer como eu convenci a vir candidato, porque ele não queria. Tinha propostas para trabalhar em várias empresas por aí, como vários do meu governo estão ganhando 2, 3, 4, 5 milhões por ano. Está pagando uma cota de sacrifício. E isso daí, como é uma pessoa que crê em Deus, eu ouço os áudios da mãe dele que manda para mim, que deve repetir, mandar para ele também, uma pessoa cristã, fervorosa, que tem muita fé. A gente está criando uma gordura para o nosso futuro lá em cima. Então, dizer a vocês, apesar dos problemas, apesar da Polícia Federal ter ido 3 vezes na minha casa, na casa dos meus filhos, hoje já tenho 300 e poucos processos ainda. Vale a pena. A gente não vai recuar. Todos os dias eu tenho uma praxe na minha vida. Todos os dias. Eu me levanto, vou lá, tomo meu banho, faço o que todos vocês fazem. Boto minha roupa, dobro os joelhos, rezo um Pai Nosso e peço a Deus que meu povo não sinta as dores do comunismo. Quando eu estava no leito de morte, eu pedi a Deus que minha filha, à época, com 8 anos, não ficasse órfã. Fui atendido. Como agora eu fiz um pequeno texto de 14 ou 15 pequenos itens sobre o caso Adélio, sobre o delegado que investigou o caso Adélio, o dono do inquérito. Esse mesmo delegado que nada apurou, porque não quis apurar, foi prestigiado, é diretor de inteligência da PF. E agora, um dos advogados sofre uma ação da Polícia Federal, tem apreendido um Porsche, um avião e congelado 200 milhões de reais. Esse advogado, que no dia 7 de setembro de 2018, foi a Juiz de Fora para atender o Adélio por questão humanitária, descobrir um advogado samaritano. Terminando agora de verdade. Eu digo que Roraima tem uma tabela periódica lá. Além disso, tem o Vara do Rio Cotingo. Não sei se o Tarcísio voou comigo lá.
12 quilômetros por 600 metros de cota. Ali dá para gerar energia para metade do Brasil, para agregar valor em nossos minérios, para fazer do Brasil realmente uma terra prometida, trazer paz, prosperidade, ordem e progresso para todos nós. Onde erramos ao longo de décadas nas escolhas, escolheu mal, vai pagar o preço. Como gostaria de falar sobre 2014, 2018 e 2022. Vamos aguardar o momento mais oportuno. Quem sabe até, né? A gente fale brevemente, ao vivo, com alguma grande rede de televisão aí. Mas vamos lá. Pessoal, o futuro está nas mãos de cada um de nós. Apesar de eu ser Messias, eu não sou salvador da pátria. Eu salvei a dona Michele, segunda filha dela. Nós temos tudo para ser uma grande nação. A Europa, o Parlamento Europeu deu uma guinada forte à direita. Está o Milei, que deve chegar hoje à noite aí. Está a Meloni na Itália. Está as novas eleições na França. Se Deus quiser, ao Bukele, El Salvador. Se Deus quiser, Trump, em novembro. Nunca o mal venceu o bem. E não vai ser dessa vez. Não é para o meu bem, não. Ser presidente, se você não tiver muita força de vontade, muita coragem, você faz o que os outros sempre fizeram. Dá para mudar, tem jeito, boas pessoas ao seu lado, um povo que cada vez mais aprende, tem informação, tem instrução, tem liberdade de imprensa, um povo que deve servir de norte para nós políticos. Nunca um político pode ser mais do que um povo. E ambição só se for para se mudar e mudar o destino do seu país. Não ambição pelo poder. Isso é péssimo. Quem quer o poder, pelo poder. Temos eleições esse ano. Votem com a razão e não com o coração ou emoção. Porque se nós tivermos, porque a composição do TSE já mudou, tivemos uma grande bancada em 26, pode ter certeza que a gente faz pelo parlamento, não pela canetada, uma história melhor para todos nós. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Chama. Pessoal, queria agradecer demais a presença de todos vocês nesse primeiro dia de CPEC. Amanhã voltaremos a partir das 9 horas em ponto da manhã. Então, quem puder chegar às 8, 8h30, estaremos aqui felizes. Foi um dia maravilhoso. Queria agradecer demais a presença de todos vocês de novo. Um beijo no coração de todos. E vamos aproveitar, né, esse resto de sábado para se conhecer. Eu acho que isso é importante também, né? Valeu. Obrigado.
esperanza de verdade, porque a criança agora podemos ver. Legal. Assim, a direita brasileira vai se conectar ainda mais com a direita europeia. Senhor Rob Ross. Uma salva de palmas para ele, por favor. A política em São Paulo.